Minhas senhoras e meus senhores, não vou distinguir os elementos aqui presentes e muitos deles representativos, porque senão o tempo não chega e as palavras que vão sendo proferidas já dizem muito daquilo que caracteriza esta data, que são os 25 anos comemorativos da ASPPM. Portanto, vou resumir o melhor possível o que eu tenho a dizer. Que, aliás, não é muito, que, aliás, bem pouco, porque do muito que eu tenho a dizer, já o disse, e todos o sabem. 25 anos atrás, a 18 de maio de 1991, num local com a mesma designação, não este, 240 elementos da Polícia Marítima deliberavam em Assembleia a criação da ASPPM. E eu pergunto, o que é que teria levado os militarizados da Polícia Marítima a associarem-se? Dos estatutos que na altura foram aprovados, depreende-se que era a ânsia de profissionalismo, ou seja, a possibilidade de adotarem uma postura própria e adequada no âmbito da atividade e função próprias, ditadas pela natureza do serviço correspondente. O que os profissionais reclamavam e continuam a reclamar é tão só que lhes fossem reconhecidos e atribuídos os direitos e deveres próprios da sua função como agentes da Polícia Marítima. Este objetivo, pelos vistos, não era então garantido, nem podia ser assegurado pelo seu estatuto e pela orgânica militar que dominava e ainda domina a Polícia Marítima. E honra seja feita à ASPPM e aos dois interlocutores aqui presentes, dois almirantes, ex-comandantes da Polícia Marítima, aqui presentes, que, através da sua atitude, demonstram a razão que há 25 anos os profissionais da ASPPM tinham. Muito obrigado, Srs. Almirantes. Eu digo isto muito obrigado, não a título pessoal, mas por força da ideia que sempre me caracterizou, que sempre me moveu, já não digo desde 1991, mas desde 1980 para aí fora, quando estive ligado ao movimento sindical da PSP. Desde 1991 até 2016, muita água continua a correr debaixo da ponte, sem que se tenha alcançado uma solução, mas com dois pontos inalterados. Por um lado, a autonomia da Polícia Marítima face à Marinha, reivindicada pelos profissionais, tal como o Sr. Presidente Miguel Soares há bocado referiu, e a outra, que é a resistência da instância militar em manter o status quo, privilegiando a visão militarista como até agora. Gostaria de vos dizer que nem os civis são mais patriotas, mas nem os militares são mais patriotas que os civis portugueses. Estamos todos no mesmo barco. Portanto, como entender estas situações contrastantes e opostas? A primeira revisão constitucional de 1982, como aliás o Sr. Almirante Cunha Lopes referiu, não mencionando propriamente as datas, introduziu duas alterações essenciais no panorama democrático do país, quer se queira, quer não.
alterou a visão jurídica e institucional ao extinguir o Conselho da Revolução e criar o Tribunal Constitucional, por um lado, e por outro, estabeleceu uma clara distinção entre a segurança interna, esta a cargo das forças de segurança, e a defesa exterior a cargo das forças armadas. Não há inimigos internos. Externos são os inimigos. Inimigos internos não os há. Há os prevaricadores da lei da ordem pública. Mas ser-se prevaricador é uma coisa. Inimigo interno para lutar e matar é outra. E as Forças Armadas têm a sua função militar com toda a extensão do significado que é a palavra comporta. Ora bem, a propósito da segurança interna, há dois aspectos também a considerar. A aplicação de metodologia e técnicas não bélicas para a ordem e tranquilidade social. E a configuração do cidadão que pratique um ato antissocial não como inimigo, mas, como já disse, como prevaricador. Daí que, para o cidadão lidar no seu cotidiano com um soldado ou agente policial, não é indiferente. Tratando-se de um soldado, há uma disfuncionalização de função para a qual está preparado. E na sequência deste entendimento, tomo a liberdade de vos trazer à consideração mais um pensamento sem desprimor a qualquer tipo de função. É que, partindo do princípio daquilo que a Constituição da República consagra, um militar a exercer funções policiais, dada a especificidade das funções que cada um exerce e cada organismo se destina, dizia eu, um militar nestas funções nem poderá exercer convenientemente as suas funções de militar, nem as suas funções como polícia. Nada nos pode mover contra os militares. Já o afirmei N vezes em todas as minhas intervenções. Bem ao contrário, temos a perfeita noção do alto prestígio que as nossas Forças Armadas desfrutam entre nós, como ao nível internacional, e a elevada consideração em que são tidos os nossos militares sem exceção. Mas é precisamente por isso que não se defende o seu envolvimento em função policial, que é distinta daquela outra para que estão detalhadas e vocacionadas. Direi mesmo que as Forças Armadas não necessitam sequer de controlar ou dirigir polícias para se prestigiarem. A dignidade que fruem brota natural e espontaneamente da sua própria existência e a ação. É sabido que as instituições são criações das comunidades para a satisfação das suas necessidades. A existência de uma instituição não depende tão bem do capricho ou voluntarismo de quem nela presta serviço. Respeito, com toda a consideração, os inquéritos são altamente significativos e refletem justamente o caminho a traçar para a dignificação desta função, mas não são decisivos. Também, tratando-se da Polícia Marítima, nada depende do voluntarismo dos militares que entendem que a polícia deve ser num ou outro sentido. É a Constituição da República. Porque sem a Constituição da República, um país é anárquico.
E nós, felizmente, não vivemos em anarquia, vivemos numa paz e normalidade democrática. Defender a desmilitarização das forças de segurança constitui assim um imperativo democrático. Há políticos que entendem diferentemente. E a política ou a conveniência. Para nós, existe a Constituição. Ora, os órgãos da soberania têm a exata noção desta realidade constitucional. Sabe-se que qualquer processo legislativo tem as suas nuances, mas também é verdade que entre a suscetibilidade de ferir sentimentos e o respeito pelo princípio constitucional há que optar por este. Finalmente, e sem pôr em causa a tutela do Ministério da Defesa Nacional, tal como, aliás, suponho que vem previsto no projeto da Lei Orgânica da Polícia Marítima, e sem pôr em causa, portanto, estes poderes, na base dos poderes civis que são conferidos pelo artigo 1º, tomaria a liberdade, uma vez que estão aqui presentes os representantes dos órgãos de soberania, a quem apelo que a vossa presença, para além da física, também se traduza na transmissão de uma ideia que brota espontaneamente de todos estes elementos da Polícia Marítima, dos profissionais que cá estão. Tomaria, pois, a liberdade de suscitar a atenção a resolução do próprio Conselho de Ministros, número 14 de 2016, de 3 de março, onde se destaca o papel primordial que o Ministério do Mar assume nesta questão. Na verdade, impondo-se uma visão atualista do mar, a natureza e a vastidão e o arrumo das matérias que o caracterizam, colocam seriamente a perspectiva deste Ministério poder exercer a tutela relativamente à Polícia Marítima, enquanto força de segurança, um órgão de polícia criminal e, portanto, de caráter civil. Disse.